Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Hoje nós vamos abordar um assunto que foi bastante discutido, que é o PSS, o Processo Seletivo Simplificado. É um processo da Secretaria de Educação do Estado que contrata professores por contrato temporário para atender uma demanda de professores que necessitam que não são concursados, né? Processo que já existe há muitos anos e nós tivemos vários problemas na contratação, no processo, alguns erros e tal. Mas para conversar sobre isso, nós trouxemos aqui o professor Edson Moisés Alves dos Santos. Ele é professor de Geografia e ele trabalha na rede pública, já é concursado e trabalhou também muitos anos como PSS e trabalha na rede particular, né? Bom dia, Edson. Bom dia. Bom, como é que funciona, explicar, porque esse assunto geralmente todos os anos acontece uma situação assim. Esse ano, mais de 120 mil professores se candidataram a 8 mil vagas, né, para o processo de seleção aí desse PSS. Mas como é que é? Todos os anos a pessoa tem que se candidatar de novo? Ele não tem uma garantia? Como é que funciona? O PSS é um instrumento legal, que o Estado usa para contratar e resolver a demanda de profissionais, né, como professores, assistentes administrativos, entre outros, né. Na verdade, eles podem prorrogar por um ano, né, um ano mais um. De 2006 para 2007 houve uma prorrogação, então quem estava na escola continua. Esse ano, de 2007 para 2008, houve o cancelamento do contrato e aí tem que se refazer tudo de novo, todo o processo. O professor que já estava lá trabalhando contratado, ele é rescindido o contrato? Rescindido o contrato. Ele trabalha com um contrato normal, você tem 13º, férias, recebe o contrato? Não, 13º, férias, ele recebe. Ele não recebe fundo de garantia porque aí ele constituiria um vínculo empregatício e isso não pode pela Constituição, né? Então o Estado usa essa lei aí, mas não pode criar um vínculo empregatício. Então, dia 21 de dezembro de 2007, foi rompido os contratos e recebe lá o 13º, as férias, e aí espera novamente para ver o que vai acontecer. Aí vai lá na fila, se inscreve. Na fila, se inscreve, passa por um processo, não é gratuito, não tem custo. Passa por um processo de avaliação de títulos, de tempo de serviço, né, que conta os pontos, e aí os professores melhor qualificados vão ser chamados. E esses critérios de seleção, eles são técnicos basicamente, ou como é que são os critérios assim? Na verdade são títulos, né, quer dizer, se o professor tem pós-graduação e outros títulos, ele pode contar com um ponto, né, e tempo de serviço. O tempo de serviço é o... Tempo de serviço cada da 6 profissão. meses um ponto, né? Então ele vai conseguir... Ele tem experiência. Experiência. Quanto mais experiência, seja na escola privada ou particular, ele vai conseguir... Vai melhorando no ranking lá para ser... Vai melhorando, né? Bom, na verdade, eu quero abordar aqui com você, eu acho que esse assunto burocrático é complicado, dificulta bastante a vida do professor. Mas assim, do ponto de vista do trabalho, porque o professor lá da escola, ele teria que ter uma certa estabilidade naquela escola. Sim. Porque conhece a realidade, conhece os alunos. Com esse processo, ele é prejudicial, essa coisa, né? Porque primeiro não dá estabilidade nenhuma. O professor também trabalha na escola particular, não tem estabilidade, porque pode ser mandado embora. Mas se o professor trabalha na escola particular e faz um bom trabalho, ele fica 10, 15, se aposenta na escola. Porque a estabilidade está relacionada à capacidade de trabalho, à qualidade do trabalho que ele executa. Nesse caso não tem a ver, né? Na verdade, ele tem que fazer de novo o processo e vai perder a vaga. Ele não tem garantia de que, mesmo fazendo um bom trabalho, ele vai conseguir manter-se no contrato. Pelo PSS você não tem garantia de continuidade de trabalho na escola onde você está. Terminou o contrato, você passa pelo processo novamente e aí se você não conseguir uma boa classificação, você vai ter que escolher essas aulas lá no mapa que a secretaria tem e a partir daí você vai descobrir onde escola você vai parar. Você nunca vai na mesma escola, geralmente difícil você cair na mesma escola. Se você está numa escola boa, por exemplo, de uma boa localização e você acabou ficando numa classificação um pouco abaixo, você provavelmente perderá essas aulas, né? Sem contar que também o Estado tem um concurso de remoção. Quando acontece isso, ele pode tirar o professor, que é PSS daquelas aulas. Daí põe um concursado lá. O concursado vai entrar. Então, garantia de continuidade de trabalho, nenhuma. Nós estamos conversando aqui com o professor Edson sobre essa questão do PSS e eu estou introduzindo aqui a conversa porque
A verdade é assim, eu queria entender, e acho que as pessoas que estão nos assistindo, isso prejudica a qualidade do trabalho, porque o professor acaba, quer dizer, o que adianta fazer um trabalho se eu não vou garantir, não tenho como continuar, é um processo, fica só no idealismo. Em termos pedagógico, aprendizado, prejudica é muito grande, né, a perda, né, porque você vai recomeçar, cada ano você recomeça, sempre recomeçando. E, então isso no processo acaba você perdendo, tendo perdas. Agora eu acho que o grande problema é a não planejamento desse PSS, né? Por exemplo, esse ano nós rescindimos o contrato em dezembro, as aulas efetivamente começaram dia 14 de fevereiro, né, 2008, mas os professores já estavam em sala, na escola, no dia 8, para fazer capacitação, semana pedagógica e tudo mais. Os PSS assumiram a partir do dia 18. Quer dizer, caíram de paraquedas. Caíram de paraquedas dentro da escola, assim, muitas vezes sem conhecer a escola, a clientela. Então ele vai meio que navegar a deriva por um bom tempo até conseguir. Aí chega no final do ano, terminou. Terminou novamente, ele vai passar pelo processo. Porque isso é importante para quem, nossos telespectadores, que não tem a noção, que não é educador, não trabalha em escola, né? A escola é um ambiente que tem que haver uma integração humana muito grande, certo? Seja ela pública ou privada. E a semana pedagógica em qualquer escola é uma semana em que você busca essa integração. Uma troca. Uma troca e integrar aquilo que você vai trabalhar, professor de geografia, professor de história, os professores de geografia da escola, para fazer o planejamento de quais atividades, e isso dependendo da escola, né? Então aí o professor novo que entra, se ele não participa da semana pedagógica, ele caiu no caminho de mudança. Coisas básicas como avisos gerais, por exemplo, né, da escola, como o funcionamento da escola, você já perdeu isso. Você vai ter que descobrir meio sozinho. E sim, daí no dia a dia, com 40 alunos na sala, com 5 horas diárias de aula, planejamento, não dá tempo dele respirar. Acaba passando batido por muitas informações que iam ser úteis no teu dia a dia e até mesmo na tua prática pedagógica. Isso que preocupa. A Secretaria de Educação tem de antemão esse número, né, de demanda de professores, e ela deixa para lançar um PSS no final de janeiro, início de fevereiro, à véspera de começar as aulas. Quer dizer, ela já sabia desse número, ela sabia quantos professores sabia que ia ter que fazer, sabia. Todo ano precisa, a demanda é muito grande, mesmo com concursos, né? A gente está aí num processo de um concurso que foi feito em dezembro, né? Final de novembro, início de dezembro. Mas mesmo com esse concurso, você não fecha a demanda. Você vai ter O PSS é um mal necessário. É um mal necessário, ele vai existir, porque tem a professora que sai de licença maternidade, a professora que se aposenta e tal. E aí, eles sabem de antemão e lançam isso em véspera das aulas. E grande problema, o PSS, muitos deles não conseguem fechar a carga horária numa única escola. Então ele vai pegar 6 aulas numa escola, 10 na outra, 12 na outra, então ele vai caminhar por várias escolas. E aí a deriva, como eu falei, quer dizer, as informações vão ter que ser catadas. Outro dia na outra escola, outra realidade, outra direção, então, outra coordenação. É impossível alguém achar que isso não vai interferir no pedagógico. Muito bem. Nós estamos aqui abordando, conversando com o professor Edson, essa questão dos PSS e quais os impactos que isso acontece dentro das escolas. Porque aí nós ficamos discutindo o tempo todo. A escola, o resultado da escola é muito ruim no Brasil, nosso nível de qualidade de educação está muito baixo, e nós vamos falando aqui no Educa Brasil muito isso, né? E uma das estratégias nossas é começar a trazer as pessoas que tenham, e eu digo muito isso, né? Se nós queremos melhorar a qualidade da educação, nós precisamos reconhecer primeiro no professor esse papel. O professor é o único que tem essa condição, que é ele que está na relação com o aluno. Os burocratas da educação deveriam ser meio que afastados desse processo, porque eles de fato atrapalham mais do que ajudam, né? Independente da instituição. Os burocratas atrapalham mais do que ajudam, porque às vezes inventam um papelzinho para preencher e não se dão conta do tanto de trabalho que vai dar para preencher um papelzinho, né? Agora, a qualidade, a melhoria, está na mão dos educadores. E eu digo sempre assim, educador é um tipo de gente que se realiza com a realização dos outros, né? E como é que vai se realizar se ele não consegue fazer nem o trabalho da profissão que ele escolheu? É muito complicado. Eu quero dizer para você o seguinte, a partir desse domingo, a partir dessa semana, nós estaremos também, no Educa Brasil, na TVA, no canal 40, né? E é uma parceria do Instituto Educa Brasil com a TVA, né? E você que ainda não tem TV a cabo, que quer saber
quer saber informações, como é que você faz, você pode ligar para o telefone 3074 83 83, né? Ou acessar o site que está aí no seu vídeo. Você pode saber informações, como é que você pode ser um assinante da TVA. E não deixe de assistir também no canal 40 o nosso Educa Brasil. Edson, você já faz anos que trabalha nessa modalidade PSS. Você já mudou muito de escola? Já mudei bastante. Eu comecei numa escola rural, mudei para uma escola enorme, que é ali no Sítio Cercado, que tinha 4.000 alunos quase, e depois saí um pouco do estado e agora voltei. E da mudança do ano passado para cá, para fechar a minha carga horária, eu estou em 3 escolas diferentes. 3 escolas? 3 escolas PSS? PSS. Você fez o concurso agora, né? Eu fiz o último concurso, fui aprovado e a gente está esperando. O concurso foi feito em final de novembro, prova de títulos meados de dezembro e a gente já está em março e não tem nem notícia do que Quer vai dizer, acontecer. provavelmente vão contratar os professores concursados lá por Então, há uma... pro ano que vem. existe uma conversa muito grande aí que vai ser em julho, né? Em julho a gente assumiria as aulas, mas provavelmente seja para 2009, porque... Por exemplo, como é que faz daí? Porque você tem lá suas aulas no PSS. Se você você pode assumir essas mesmas aulas ou você ainda vai pegar a aula em outro lugar? O processo parte assim, quando chegar no meu número, eu escolho o lugar onde eu quero dar aula. Eu vou fixar o que eles chamam de padrão, né? Vou fixar o meu padrão, são 20 horas, eu posso escolher. Necessariamente não vai ser na mesma escola que eu tô, né? Mas você pode, se você quiser. Pode, se existir... Se você quiser continuar o trabalho se com esses existirem alunos, aulas tal. lá disponíveis... Mas não é bom ficar em 3 escolas, provavelmente você vai querer uma escola, né? Na verdade, quando assume o padrão, geralmente, na maioria das vezes, eles vão optar por uma escola que fixa 20 aulas numa escola só. Pois é, e aí esses alunos que você tem lá, por exemplo, com o PSS de 3 escolas, vão ficar sem professor. Você Então, começou o trabalho, aí chega lá em julho, outro professor. Aí que está a questão. Se eles chamarem o pessoal que foi aprovado em julho, aí vai haver um troca-troca geral, né? Porque se o professor que está na escola não optar por ficar naquela, preferir uma mais próxima, ele vai largar aquelas aulas e vai para uma mais próxima. E aquelas lá vão esperar até alguém... E se você não tiver nessa primeira chamada, o cara pode tomar suas aulas ainda. Pode, com certeza, pode trocar de professor assim no processo. Gente, não funciona não, hein? Eu tenho 20 anos de educação, de direção de escola, não funciona não, hein? Por favor, não funciona. A culpa não é dos professores. Edson, eu quero abordar com você como é que é a realidade hoje nas escolas que você trabalha especificamente. Você trabalha em quinta e oitava, né? De quinta e oitava. Quinta e oitava. Você trabalha de noite, de manhã, de tarde e de noite. Isso. Algumas noites. À noite você trabalha com EJA? Esse ano não, mas já trabalhei com Já trabalhou com EJA. Esse ano não. Você mas tem quinta e oitava à noite? Tenho quinta e oitava à noite. Mas como é que faz? Aluno de 13 anos, 14 anos, estuda à noite? Eu não estou lembrado, mas parece-me que agora foi autorizado aí 14 anos. Eu teria que confirmar essa informação, mas a passar para a noite, para assistir aula à noite. Mas é regular, normal, não é EJA? Não é EJA, regular. Tá, mas aí vai ter aula de quinta, tem aluno de quinta? Tem quintas séries à noite, também, no regular, quinta a oitava. Tá, e como é que é essa realidade? Você tem quantos alunos na sala? Como é que são as condições das salas que você trabalha? Em termos de espaço, em termos de condições físicas mesmo, iluminação, essas coisas, como é que é isso? Isso varia de escola para escola, né? Isso que é engraçado, né? Todas fazem parte da mesma rede e você tem escolas que têm um aparato físico, uma estrutura boa, e tem escolas que não são tão boas assim, o que é um questionamento, né? Como fazer parte da mesma rede e ter essas diferenças. Eu trabalho em escolas no bairro do Boqueirão, que são escolas que têm uma estrutura formidável, muito parecida com uma escola particular. Eu trabalho numa escola no Alto Boqueirão, que aí já tem dificuldades, né? E à noite também, a escola tem algumas questões assim... Mas em termos de recursos, você tem nas escolas recursos tipo fotocópia, computador? São poucas. As que tem... Internet? A internet sim, o Estado instalou no ano passado. Mas tem computador para acessar a internet? Tem computador, tem isso. Quanto a isso não tem problema. Com relação a fotocópia, esse tipo de coisa, parte muito da escola. Se a escola for uma escola que tem uma PM, uma PP lá, uma PM bem forte, né? Ela consegue trabalhar isso. Se ela não tem, ela deixa a desejar. Não vai ter, você vai ter que ir para o mimeógrafo. Tem mimeógrafo. Tem que ir para o mimeógrafo. E quantos alunos tem na sala de quinta e oitava? Em média, 40 a 45 alunos. Quer dizer, são 45 alunos com histórias diferentes que devem ser mediadas pelo professor. Que eu particularmente acho que
quase impossível se fazer um bom trabalho com 45 alunos dentro de uma sala de aula, com N problemas. Né? E o nível dos alunos, por exemplo, você pega lá uma sétima série, em qualquer escola é assim, você tem os alunos que são nota 6, os alunos nota 7, né? Então você tem um nível assim, de conhecimento, mas é muito diferente, é uma diferença grande, como é que é? Tem diferenças até gritantes, assim, dependendo da localização da escola que você está trabalhando, os alunos de quinta série vêm com um déficit assim, muito grande, Você que é ler. uma preocupação, ler, escrever. Muitas vezes a gente tem que retomar isso, fazer a quinta série, fazer uma releitura de tudo que foi trabalhado anteriormente. Outras escolas não, o nível acaba sendo bem mais alto, mas o grande problema é que quanto mais na periferia você vai, mais problemas aparecem no aprendizado. É diretamente proporcional. O que é uma preocupação, porque ninguém aponta metodologias para você mudar. Eu sou professor de geografia, eu não consigo trabalhar em sala de aula com 45 com alfabetização. Não é seu papel, né? Não é meu papel. Então, tudo bem que a escola tem essa função e tal, mas até que ponto eu estou preparado para fazer isso, né? E o aluno de sexta série, quinta série, que não sabe ler, ele tem vergonha de dizer que não sabe, né? Tem, isso é a questão social ali, de preconceito, que ele vai sofrer e tal, ele vai fazer de conta. E muitas vezes, infelizmente, pelo número tão grande de alunos, passa batido, vai passar, assim, você vai perceber isso muito depois. E aí, para retomar o processo de aprendizado, é um complicador. Porque aí esse é o ponto, no processo lá de quinta série, por exemplo, geografia, são 3 aulas de geografia 3 aulas por de geografia, turno, por turno. Né? Então você tem lá uma turma, em 5 aulas você tem 5 turmas diferentes, às vezes no mesmo dia, né? É possível. Certo? Sim, então 5 vezes 4 são 5 vezes 45 são 225 alunos numa manhã. Numa manhã. Quer dizer, para você mensurar e pensar os até você conhecer, mais, saber o nome deles assim, demora um certo tempo, né? No mínimo uns 2 meses para você descobrir aí metade dos nomes, porque é muita gente. Você sabe mais o nome daqueles que fazem mais bagunça. Esses geralmente são os mais... os mais famosos. Mais fáceis, famosos. Mas assim, para identificar a dificuldade do aluno, demora, né? Isso é difícil. Demora. Porque é um processo uma relação muito né? pontual, né? Você tem que passar por um processo, a troca de informações entre professores, para você chegar... Mas tem esse espaço na escola para fazer? O professor é um ser que busca isso, né? Então a gente constrói esse espaço, muitas vezes assim no café, mas há escolas que propiciam isso, né? O apoio pedagógico é forte, tá sempre o pessoal da coordenação e tal tá sempre procurando isso. Outras escolas muitas vezes nem o coordenador tem, né? Então quem que vai fazer essa ajuda, né? Essa é a pergunta. Muito bem, nós estamos conversando com o professor Edson. Ele é professor PSS, né, da rede estadual, professor de escola particular. Então, estamos aqui abordando essa questão do PSS, a forma como é feita pelo Estado, a forma como a necessidade desse processo, né, e as implicações disso na sala de aula. Então, eu, particularmente, estou aproveitando o momento para conhecer, para trazer, porque o Edson trabalha lá na periferia de Curitiba, trabalha com um aluno de quinto e oitavo, então ele trazer essa noção, porque às vezes a gente não consegue perceber por que não funciona. Né? E por que não funciona? Não. Por que funciona e o resultado é tão complicado? Né? É por falta de dinheiro, nós já discutimos isso aqui, né? A falta de dinheiro é um mito, né? Curitiba, Paraná, gasta quase R$3.000 por aluno. Nós falamos disso no programa passado. Né? Mas por que esse dinheiro não resolve, então? É mais um mito da educação que nós estamos aqui quebrando aqui no Educa Brasil. Edson, outra coisa, esse pessoal que trabalha, por exemplo, o pessoal que estuda à noite, por exemplo, os alunos que você tem lá de 7, 8, que tem 14, 15 anos, esse pessoal dessa gurizada trabalha, você consegue ter uma relação assim, sabe como é que é a vida deles assim, em geral, números assim? Olha, depende, né, da escola que você vai analisar. Na maioria das vezes eles têm dificuldade financeira, econômica, não trabalham, existe aí um problema muito grande com drogas. E na maioria das vezes, esses alunos que vão para quinta, sexta, sétima noite, são os alunos fracassados no diurno. Então, na verdade, eles são empurrados lá, vai para a noite que lá é teu lugar. E aí, esse é um complicador, porque ele já vem de uma história de fracassos e cai à noite já com meio que rotulado que ali quem vai é fracassado. À noite só quem vai é o cara que já está atrasado. Geralmente é o cara que está atrasado, né?
Então, isso no que diz respeito ao regular de quinta e oitava, né? E aí você tem lá o EJA, que é uma outra situação. O EJA se tem uma coisa interessante na Secretaria de Educação, é o EJA. É mesmo? O EJA é uma coisa interessante, assim, funciona, ao meu ponto de vista. Agora, quinta e oitava, eles estão meio à deriva mesmo, porque eles já são fracassados, estão fora da idade. Não tem um foco lá na frente. É uma geração que dá para se preocupar, viu? O que vai acontecer com essa turma toda aí? Porque aí, vamos lá, ele estuda à noite, o cara tem 14, 15 anos, 16 anos, essa idade, né? Ele estuda à noite, entra lá às 7 horas na escola, estuda não, vai para a escola, né? Porque também estudar, acho que talvez seja um pouco demais, né? Mas ele vai para a escola. E durante o dia? Pois é, durante o dia é uma boa pergunta, né? O que faz durante o dia, né? Acho que uma pequena parcela trabalha, tá? Tem aí, o trabalho provavelmente seja um trabalho abaixo das expectativas, o que acaba também levando a problemas no processo pedagógico. Durante o dia eu acho que deveria se buscar um Estado poderia buscar aí uma solução, né? Uma fazer para esses meninos. Pois é, porque nós discutimos isso aqui, sabe, Edson, umas 2 semanas atrás, com o professor Romanella, a questão do trabalho, porque saiu uma pesquisa que no Paraná, de 15 a 24 anos, né, nós temos quase 1 milhão de crianças, de jovens, 350 mil que não estudam e não trabalham, né, quase 1 milhão que não estudam, né. Nós abordamos essas coisas aqui. E aí tem uma dificuldade, por exemplo, a empresa não pode contratar um garoto de 15 anos para trabalhar, um garoto de 16 anos, é só como ela tem uma série de leis que impedem de te contratar. Então, quando arruma alguma coisa, é informal, né? Ou da família, né? Que a família então, põe para trabalhar, põe para aprender o ofício da família, que aí até que há uma brecha na lei. Na verdade não é uma brecha, a lei não proíbe que as famílias põem o filho para trabalhar nas suas coisas, com 14 anos, porque desde que tem horário para estudar, né? Não existe uma proibição para isso, né? As pessoas que confundem um pouco isso. Mas você acha que isso dificulta? No caso, se você tivesse, por exemplo, a Polícia Mirim, que nem tinha, algumas ações coletivas para tirar essa gurizada da rua, seria por aí o caminho? Ah, seria, com certeza, porque você trabalha, fazendo isso, você vai trabalhar disciplina, você vai trabalhar organização, relacionamento, que isso tudo vai ser positivo no processo de aprendizado. Não tem como você ser solto sem essa condição, né? Você tem que fazer com que ele ganhe isso, porque o que acontece é o seguinte, é um bando lá, né? Uma palavra aqui um pouco forte, mas acaba sendo isso, de pessoas tentando alcançar alguma coisa sem muita noção do que buscar, porque ninguém explicou para eles também como é que era, eles foram indo. Mas assim, chega nessa fase de 14, 15 anos, o que o garoto precisa, o que o garoto precisaria ter? Um direcionamento social. Sim. Não dá para ficar na rua. Mas o que a gente mais vê hoje, se você sai na rua durante o dia, vai num shopping, num lugar que tem um pouco mais de movimento, é um monte de gurizada fumando e fazendo nada, né? Como é que, na verdade, isso é um grande problema hoje, né? É um grande problema. Mas e na periferia é muito mais sério, muito maior, porque aí eles vão ter acesso a coisas muito mais complicadas, né? Como a questão das drogas, por exemplo, fica muito mais fácil o acesso e muitas vezes ganham sustento com isso, né? O que é um preocupador, né? Um elemento aí preocupante, porque... Bom, isso eu acho que a minha avó já falava, né? Oficina, cabeça vazia, oficina do capeta, né? Vai ficar buscando coisas que necessariamente não pode ser revertido no processo de aprendizagem. E aí tem um agravante, certo? Nós abordamos aqui, essas jovens, eles têm acesso às informações e o que tem de bens de consumo, as coisas bonitas do consumo, né? Sim. Eles têm televisão, têm vontade de comprar um tênis, de comprar um iPod, de comprar um celular, né? E uma roupa de marca. Mas se ele não tem como ganhar o dinheiro honestamente, sério, assim, formalmente, eles vão achar um jeito, né? Na nossa sociedade de consumo, ele vai ter que achar um jeito, porque ele não vai poder ficar à margem desse processo, ele vai achar, seja esse jeito lícito ou não, ele vai buscar isso, com certeza. Tá, e você percebe isso, né? É perceptível. É perceptível? Sim, sem dúvida. Qualquer professor ou um educador que trabalha, que tem um compromisso, vai perceber isso, com certeza. Então tá bom, gente. Isso aqui é o difícil, né, da nossa sociedade, né? Nós vivemos
vivemos um momento complicado, porque a criança não pode, o jovem não pode um monte de coisas. Aí você põe o jovem de 14 anos para estudar à noite, mas ele não pode fazer nada durante o dia, não pode fazer nada legalmente, oficialmente, né? Não tem nenhuma ação pública, nem particular, algumas ONGs, tem alguns trabalhos e tal, mas nessa idade realmente não tem muito o que fazer. E aí? Você consegue, em números, assim, você tem lá, quantos alunos você tem hoje? Porque você tem várias turmas, né? Assim, você tem quantos alunos você tem que corrigir prova e tal, mas quantos alunos dá? Em média 200 alunos na escola pública. Nesses PSS que você tem hoje, tem 200 alunos. E você percebe assim que tem 200, desses 200 tem um número que gente que quer lutar, que quer trabalhar, que quer estudar, ou como é que é? Como é que é o número disso? Eu acredito que em torno de 60%, aí até mais, 70% buscam isso, né? Talvez uns mais lentos que os outros, mas é um número até interessante. Acho que chega a 70% de pessoas que buscam algo mais na escola. Mas encontram? Necessariamente não, né? A escola tem que passar por uma transformação, assim como a nossa sociedade. Eu acho que tem que buscar isso. Só como a gente conversa sempre, só colocar a televisão laranja lá não vai resolver. Tem que ser mais do que isso, né? Desde capacitação com o professor até um mapeamento mesmo do que acontece no entorno, porque simplesmente dar aula lá você está só reproduzindo as coisas e formando aí seres repetitivos. Se a escola não mudar, não muda esse número. Esses 70 vão buscar aí um número muito grande de fracassados. Na verdade, você poderia ter 70 que buscariam sucesso. Você vai ter fracasso, muito mais fracasso. Você vai ter um número exatamente, acho que você vai ter um número bem alto de fracassados, e aí você vai fazer nessa mecânica, joga pra noite, joga pro EJA. Aí depois você faz o EJA, vira... Vamos ver o que vai dar. Quer dizer, os números vão comprovar isso que a gente fala. Aí quando você tem 1 milhão de jovens que não estudam, não tem mais motivação para nada mesmo. Isso aí, se você já não aprendeu a trabalhar, a explicação, vai estar lá. É um círculo vicioso. Vai estar lá na escola, a explicação disso. Gente, este ano nós tivemos um problema sério nesse PSS, aqui vai um recado do Educa Brasil para a Secretaria de Educação. Organize melhor isso. Precisa fazer realmente, mas façam com antecedência, deixem os professores participarem da semana pedagógica, pensem nos alunos, depois pensem na burocracia. Se nós queremos resolver um pouco a educação, nós precisamos pensar nos alunos. E eu tenho a impressão, de tudo que nós falamos, e hoje inclusive que nós falamos, que o PSS é uma oportunidade de emprego para os educadores, para as pessoas que estão procurando, e é por isso que tem tanta gente, quando você oferece 8, tem 120 mil que querem. Agora, vamos tratar essas pessoas com dignidade. Não vamos empilhar todo mundo numa sala, fazer um processo extremamente burocrático, é desnecessário. É mais fácil de resolver as coisas no bom senso. E o exemplo desse ano é um exemplo ruim. O núcleo de educação reconheceu e tal, mas não adianta. Tem que organizar com antecedência. Os alunos ficaram mais de um mês sem aula, sem esses professores. Não dá para funcionar assim. Precisa ter maior organização. E gente para fazer isso tem bastante. Tem bastante professores já das suas funções, trabalhando na secretaria, nos vários núcleos e tal, que é para fazer esse planejamento, essa organização, e não burocratizar o sistema. Edson, quero agradecer a sua presença aqui. Você pode contar conosco na Educa Brasil e nas escolas. A gente nós temos nos encontrado de vez em quando nesses trabalhos que a gente tem feito, né? Muito obrigado pela sua presença aqui no Educa Brasil. E a você que está em casa, muito obrigado pela audiência e até domingo que vem com mais um Educa Brasil, o nosso encontro com a educação. Não perca!